Bom, gente, deixa eu começar aqui me apresentando para vocês. Já vi aqui que tem psicólogo na área. Teve gente que já participou, a Bianca também acho que é psicóloga, se eu não me engano. Se eu estiver errada, você me corrija, viu, Bianca? Eu me lembro de você nas lives anteriores. Sejam todos muito bem-vindos. A Patrícia é aqui de Lavras, quer mudar de carreira. Patrícia, será que eu te conheço, Patrícia? Acho que eu já te vi em algum lugar aqui, por isso que eu vi que o seu rosto não me é estranho. Sejam todos muito bem-vindos, gente. Estou muito feliz, né? A Bianca é psicóloga, sim, exatamente. Os psicólogos são os que mais estão aproveitando aí as nossas lives, que essa é uma perspectiva. Hoje eu vou, inclusive, dar exemplos para vocês de empresas que já estão seguindo nessa linha, né? De valorização aí da saúde mental, da qualidade de vida e da felicidade corporativa. Patrícia já participou, né, de outras lives, que bacana. Gente, quem não me conhece, para quem está chegando primeira vez nessa live, meu nome é Michele Godoy, sou psicóloga, formada em psicologia pela Universidade Federal de São João del Rei. Meu mestrado e meu doutorado também foram na UFSJ. Né? Quem não conhece São João del Rei, vale a pena vir conhecer aqui o caminho, né, o caminho real, pertinho ali de Tiradentes, é uma cidade linda. José Ricardo, seja bem-vindo. Aí coloca para mim aqui, José Ricardo, por favor, se você é de pessoas, se você é psicólogo, quem é você, se você já atua como líder, se você já trabalha na área em alguma empresa, tá? Coloca aqui para eu conhecer um pouquinho vocês. Então, estou me apresentando aqui para o José Ricardo, que acabou de chegar, por isso que eu gosto de esperar o pessoal um pouquinho, tá vendo? Vou esperar uns 5 minutinhos. Giovana chegando aí. Seja bem-vinda. Oi. Tô vendo aí, gente, adoro quando abre câmera. Boa noite, Flávia. Tudo bem com você? Quem puder abrir a câmera, gente, por favor, abram as câmeras para eu conhecer vocês. Flávia, você é da onde? Sou de BH. De BH. Você já participou de alguma outra live, Flávia? Não, primeira vez que eu entro. Primeira vez. Seja bem-vinda. Thalita de Muito Sorocaba. obrigada. Thalita de Sorocaba trabalha com desenvolvimento humano e organizacional, é administradora, psicanalista, psicóloga organizacional e já está implementando a NR1 em alguns clientes. Excelente, Thalita. Então, eu acho que você vai também aproveitar muito a temática dessa live. Giovana, seja bem-vinda. De onde você é, Giovana? Porto Ferreira. Porto Ferreira. Fica onde, Porto Ferreira? Interior de São Paulo, próximo a Ribeirão Preto. Eu acho que a maioria conhece Ribeirão. Ah, Ribeirão Preto, eu conheço sim. E você já trabalha na área, psicóloga também? Como que é? Já trabalhei muito tempo em gestão de pessoas, né? Hoje sou funcionária pública, trabalho na Secretaria de Desenvolvimento Social. Não atuo mais na área, mas pretendo voltar. Excelente. Bom, gente, ó, então já conheci a Thalita, já conheci a Giovana, a Flávia, a Bianca também, que é psicóloga, a Patrícia, que é psicóloga, o Vitor, que é psicólogo. Bom, então, agora sim, né, vou me apresentar. Meu nome é Michele Godoy, para quem chegou depois, sou psicóloga também, doutora em psicologia pela Universidade Federal de São João del Rei, sou professora universitária, coordeno o curso de psicologia de uma instituição privada de ensino aqui de Lavras. Eu moro na cidade de Lavras, Minas Gerais, é uma cidadezinha de interior, com 100 e poucos mil habitantes, né? Uma cidade universitária, uma terra universitária. Trabalhei já como analista de recursos humanos, como supervisora de recursos humanos, gerente de recursos humanos, coordenadora de recursos humanos, e nessa minha transição aí de uma empresa para outra, no sentido de prestar consultorias, né? Eu já fui tanto CLT na área de empresas, quanto também consultora de empresas. E nessas indas e vindas, como palestrante, que também sou, e como consultora nessa área, como supervisora de estagiários na área organizacional do trabalho, sempre me incomodou o fato de ser apenas uma profissional tecnicista, ou seja, aquela que vai trabalhar naqueles subsistemas de RH, de recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento, carreiras, né? E aí eu sempre me incomodei com o fato de que a gente não podia ser só técnico, somente reproduzir as técnicas muito administrativas, se a gente for parar para prestar atenção, né? O psicólogo, quando ele atua numa área dentro de uma empresa, se ele não se atentar, ele perde um pouco do psicólogo e ele vira um mero administrador de pessoas, né? É muito fácil, a linha tênue, é muito tênue entre uma coisa e outra, entre um ponto e outro.
E trabalhando como consultora nas empresas, eu sempre observei que essa questão cultural, a cultura que a empresa instala, ela pode ser propícia, né, a uma cultura mais positiva, a uma cultura onde os colaboradores possam, de fato, desenvolver o melhor do seu potencial, uma cultura de colaboração, uma cultura mais humana, uma cultura de mais saúde mental e saúde física, ou essa empresa pode simplesmente focar no lucro, focar nos resultados, focar na produtividade, e automaticamente ela vai perder esse viés humano dela. Então, pensando nisso, eu comecei a pesquisar muito mais na perspectiva da saúde do trabalhador. Como transformar ambientes em ambientes mais saudáveis, em ambientes mais produtivos no sentido positivo, mais equilibrados, em ambientes mais, por que não, mais felizes, né? E eu até fui taxada em alguns lugares, como assim você está levando esse conceito de felicidade para as empresas? Mas felicidade não é uma questão individual? Será que felicidade é uma coisa pessoal? E aí eu vou até jogar aqui na roda antes da gente começar. Eu quero fazer uma pequena introdução. O que vocês acham, gente? Felicidade é algo que é da gente, está interno mesmo, cada um que tem que se preocupar com a sua? Ou felicidade é uma coisa que a gente tem que atribuir? Eu vou jogar bem nos extremos, tá? Ou felicidade é uma coisa que a gente tem que atribuir para as questões sociais, para políticas públicas, para políticas privadas de empresa. O que é felicidade para vocês, hein? Vamos pensar um pouco sobre isso? O que seria esse conceito de felicidade? Quando eu falo de felicidade corporativa, o que vem à mente de vocês? Vamos lá, alguém se arrisca? Pode errar, viu, gente? Aqui é o espaço para a gente aprender junto, para a gente fazer trocas. Quem já está no mercado de trabalho, quem está atuando. Michele, penso eu, né, que quando uma empresa ela se preocupa com o bem-estar emocional, mental dos seus colaboradores, todo mundo ganha. Né? E hoje, né, com esse advento aí da NR1, essa preocupação, né, é tão importante que hoje, né, a gente tem aí em evidência esses estudos, a tendência, né, que as empresas, querendo ou não, que elas se adaptem a isso. E sim, felicidade é algo subjetivo, mas os estudos mostram, né, que é possível, sim, a gente alcançar um nível de felicidade que vai atender a pessoalidade, mas que melhora e muito a sua qualidade de vida. Né? E existe um caminho para isso, não é algo tão abstrato e tão longe de se conquistar. Então, Pode falar, pode concluir. Ela caiu, gente? A Flávia? Flávia? Estava bom, estava bem legal o raciocínio dela. A Flávia, você está aí? Acho que seu microfone desligou. Caiu, mas voltei. Diga, conclua. Mas eu penso assim, né, que é algo sim individual, pessoal, cada um sabe aquilo que traz felicidade para si, mas que é possível sim a gente ter mais qualidade de vida pensando que com alguns ajustes, com um olhar mais positivo para a vida, a gente tem mais qualidade, a gente tem um olhar mais apurado, né? A gente é mais grato e a gente consegue ser aí uma boa companhia nas nossas relações. Nossa, eu adorei a sua linha de raciocínio, Flávia. Se alguém quiser falar, depois é só levantar a mãozinha, viu, gente? Porque ela vai exatamente de encontro a uma perspectiva que está virando uma tendência. A NR1, ela veio para dizer o seguinte, olha, gente, vamos pegar esse monte de assunto que está negligenciado, saúde mental, relações interpessoais, lideranças mais negativas, né? Vamos trazer isso daqui para o centro da nossa discussão e vamos trabalhar para entender o que são os riscos psicossociais e vamos entender de que maneira eles afetam de fato a qualidade de vida das empresas e automaticamente a saúde mental e o que a gente vai chamar de felicidade, porque felicidade, se a gente puder fazer uma leitura dentro das empresas, significa bem-estar. É uma sensação subjetiva, sim, mas que ela pode ser, inclusive, evidenciada por meio de vários fatores dentro da empresa, sejam eles a organização de trabalho, sejam esses fatores a forma como as atividades são distribuídas, a forma como os relacionamentos acontecem, o manejo da liderança com seus colaboradores, e é óbvio que não adianta, você pode ser a pessoa mais feliz do mundo. Se você tiver um contexto negativo,
obviamente, essa sua felicidade, ela não vai ser aflorada, né? É como se estivesse tentando tirar leite de pedra, você não consegue, porque o ambiente ali não cresce. Tenta plantar uma flor, né? Vê se ela floresce no ambiente árido, no ambiente onde não tem vida ali. Então, infelizmente, né, a Giovana acho que quer contribuir, mas infelizmente a gente não tem muito o que fazer se o ambiente não favorecer. Diga, Giovana, qual que é o seu posicionamento, seu ponto de vista? Eu vim do corporativo, né? E hoje, sendo funcionária do município, eu vejo que existe uma distância muito grande. A realidade que hoje ela está sendo trabalhada no corporativo não está sendo trabalhada nos funcionários públicos. Eles são mudou a gestão. Muitos funcionários, principalmente, né, os de cargo de confiança, eles estão ali porque o próprio cargo já fala, cargo de confiança. Muda a gestão, do nada eles vão para outros departamentos, às vezes até como forma de castigo, muitos não se enquadram, muitos adoecem. Então, assim, como é possível ser feliz? Entendeu? Pode até manter o salário, né? Alguns incorporam benefício, tal, pode até manter o salário. Então, vai muito além, a felicidade, eu não acredito que ela é individual, sim, mas ela é o resultado de muitos fatores. Às vezes você tem o conhecimento, às vezes você tem a técnica, às vezes você tem a habilidade, mas você não está sendo bem aproveitado. Isso daí é uma frustração tremenda para o colaborador. Então, como que isso, que é hoje implementado no meio corporativo, como ele pode ir até os equipamentos de órgãos públicos? Então, assim, eu vejo muito trabalho em cima do corporativo, muitas pessoas falam da INR, muitos trabalhos são feitos, mas esquecem que existem outros meios também para ser trabalhado. Sim. Olha, Giovana, você tem total razão. Eu acho que sofrem mais, realmente, os equipamentos públicos, né, vamos dizer assim, porque não tem uma continuidade. Por mais estratégico que seja um determinado setor, dentro de uma linha ali, de um prefeito, né, como é que chama quando a gente tem um tempo de governo, né? Se eu tenho ali um governo a cada 4 anos, isso muda depois, e a gente começa com algumas iniciativas ali, e se eu não tenho continuidade, é muito comum que avanços retrocedam, que a gente perca, né, que a gente não tenha continuidade em iniciativas. Isso é uma tristeza muito grande. Mas é por isso que eu penso que a gente precisa formar, para além de consultores, que eu acho que é o nosso propósito aqui, mas também embaixadores de felicidade corporativa. Então, todo mundo que tem participado dessa live, eu acho que tem aberto uma nova perspectiva, uma outra mentalidade, e ali cada um no seu mundo. Eu digo que a gente não faz grandes mudanças de uma hora para outra, a gente vai conseguindo pequenas mudanças, principalmente se você não tem nem autonomia, né, dentro da sua área de trabalho, se você não tem o poder de fazer as coisas acontecerem e continuarem, eu acho que aí, nesse caso, a gente precisa trabalhar com essa perspectiva de por que não sermos multiplicadores, né? Por que não a gente começar a levar essa ideia e ampliar novos horizontes? E é por isso que a gente está aqui. Seja bem-vinda, Eliane. Ô, Giovana, você quer falar mais alguma coisa? Você levantou a mão novamente ou não? Ai, não, eu acho que a mão permaneceu erguida. Desculpa. Ó, se quiser falar, gente, qualquer um que queira falar, é só levantar a mão, ou pode me interromper também, que às vezes eu estou empolgada aqui e não vejo, tá? Boa noite para quem está chegando aqui agora. Então, assim, vocês trouxeram um elemento muito importante, né? Sim, felicidade, eu consegui enxergar a felicidade dentro de um aspecto individual, no sentido de que a gente não pode atribuir ao outro uma felicidade que é nossa, que é própria, mas automaticamente o contexto onde a gente está, ele influencia muito para o nosso estado mental, para a nossa qualidade de vida e, obviamente, para o nosso sentimento de felicidade, né? E aí vamos dizer que a saúde mental está dentro de um espectro maior da felicidade. Eu penso que as pessoas criaram até um pouco de birra
da palavra saúde mental, principalmente no ambiente corporativo. Então, alguns termos que, às vezes, a gente sente que está meio abusado, principalmente com a NR1, porque ela vem escancarar a questão de saúde mental, que quando a gente fala de saúde mental, um gestor que é mais centrado ali em resultado, ele meio que arrepia, né? Eu não sei, tentem fazer essa experiência, esse exercício. Tenta falar de saúde mental numa perspectiva da forma como nós, psicólogos, enxergamos, e os gestores, geralmente, eles não querem nem ouvir, eles já arrepiam. Por quê? Porque sabe que tem uma normativa que está chegando, a gente tem um ano para se adequar. Não pensem que só pelo fato de que existe uma NR1, uma normativa para a gente, né, cumprir e adequar daqui a um ano, que as empresas vão abrir os braços e dizer, olha, pode vir que a gente vai aceitar, não é bem assim que funciona, vai ter resistência, mas eu acho que a gente começa, a partir desse momento, principalmente agora, que é Setembro Amarelo, a ganhar a oportunidade, pelo menos aqui é o que eu tenho sentido, a gente tem tido uma maior abertura para falar de temas mais sensíveis como esse. Então, eu evito até trazer muito a palavra saúde mental, e agora eu estou trazendo, por que não a gente falar de felicidade? Felicidade, as pessoas, elas já têm um olhar um pouco assim, deixa eu entender o que é isso, né? Porque quem que não quer ser feliz? Todo mundo quer ser feliz, mas nós não estamos aqui prometendo que essa felicidade, ela vai ser uma coisa que eu vou comprar ali num pote e entrego, toma, isso aqui é felicidade para você, leva para sua empresa e fica lá para sempre, assim como nos contos de fadas, né? Não, felicidade é uma construção, é uma busca, e ela é constante, por isso olhar sempre atento para esse contexto organizacional, porque não criarmos contextos, ambientes de trabalho mais felizes. Então, assim, a partir disso, eu pensei em propor, né, por que não criar um RHC, uma saúde empresarial responsável, porque eu penso que é uma responsabilidade participativa, é sim responsabilidade, inclusive social das empresas, cuidar dos seus ambientes de trabalho. Então, assim, a nossa ideia aqui é formarmos embaixadores em felicidades, consultores em felicidade corporativa, e pensando, lógico, pela perspectiva não só da NR1, mas dos indicadores que a gente tem. Gente, de 2024 para 2025, eu sempre faço essa introdução, porque eu acho que tem sempre gente nova chegando aqui, é importante a gente trabalhar com indicadores reais. De 2024 para 2025, o número de afastamentos por saúde mental no Brasil cresceu, sabe quanto? 68%. 68% é mais que o dobro, né? Mais do que o dobro dos afastamentos por qualquer outra questão de saúde física. E esses impactos, eles são gritantes nas organizações. São quase $1 trilhão perdidos globalmente com afastamento, com absenteísmo de funcionários por questões relacionadas à saúde mental. Então, o impacto negativo é absenteísmo, é presenteísmo, é turnover, é queda de engajamento. E existe essa miopia corporativa, né? Ou seja, as empresas tentarem resolver essas questões, as empresas tentando ali criar ações pontuais, uma palestra no Setembro Amarelo, né, uma palestra isolada, uma semana da saúde, e isso não vai trabalhar na causa estrutural do problema, né? Isso não vai tratar a raiz do problema. E é aí que entra a saúde mental, é aí que entra a felicidade corporativa. Não para maquiar, mas para, de fato, transformar ambientes, transformar espaços. Então, hoje eu resolvi trazer aí a caixa preta do consultor em saúde mental e felicidade corporativa, o que não é um consultor nessa linha, tá? Não é só um palestrante motivacional, não tem nada a ver com isso, não é só um psicólogo clínico dentro de uma empresa, apesar de muita gente achar que é, não é só eu promover aqui um espaço de escuta, um espaço de acolhida, não é sobre isso, tá? Não é um faz-tudo dentro do RH, e não é apenas um organizador de ações que a gente vai chamar de ações de bem-estar. Existe aqui alguns papéis que são primordiais para um consultor nessa linha de felicidade corporativa e de saúde mental corporativa. E a primeira delas, né, existem alguns papéis chaves desse consultor que eu vou trazer aqui para vocês. Eu vou trazer pelo menos 5 papéis chaves
que são importantes para você, que quer trabalhar nessa área, que quer mudar a sua carreira, né, que quer entender isso como um negócio, porque é o que é, né, ou você que trabalha numa empresa, que trabalha num setor e quer ser alguém que vai abrir mentalidades e que vai transformar realidades. Pessoal, vocês estão ouvindo a cachorrada? Porque eu não sei o que acontece, eu acho que é a hora da bruxa, o momento que 7 horas da noite é a hora que todos os cachorros da vizinhança, eles resolvem cantar juntos. Então, tem latido para todo lado. Mas eu acho que o sistema aqui bloqueia um pouco isso. Está bloqueando para vocês? Ou está todo mundo escutando um monte de latido? Eu estou ouvindo latido para todo lado. Vocês estão ouvindo? Ou está tudo certo aí? Alguém me fala, por favor? Tá tudo certo. Tudo certo? Tem barulheira de cachorro não, né? Só comigo aqui. Então, tá beleza. Bom, lembrando que vocês podem me interromper, viu, gente? Então, o primeiro papel aí do consultor de saúde mental e felicidade corporativa é o papel diagnóstico. Nós precisamos diagnosticar. A gente precisa aplicar pesquisa, a gente precisa fazer entrevista, a gente precisa identificar quais os riscos que estão presentes, eu estou falando de fato de riscos psicossociais, e a gente precisa avaliar e diagnosticar fatores de bem-estar, ou seja, esses fatores de bem-estar, algo que já existe no contexto, eles servem como fatores protetivos. É a mesma coisa de estresse. Quando eu tenho alto índice de estresse dentro de um determinado ambiente, ou numa pessoa mesmo, ela está com um nível elevado de estresse, a gente tem alguns fatores protetivos, né? O próprio meio ali relacional serve como um fator protetivo. Se eu tenho equipes unidas, equipes engajadas, se eu tenho boa relação entre as pessoas, eu já tenho ali um bom fator protetivo. Mas não é só isso. Então, eu preciso partir, não de soluções prontas, não de palestras pontuais, mas eu preciso entender aquele contexto, eu preciso entender aquela realidade. É uma realidade, né, o espaço de trabalho, o ambiente de trabalho mais propício a ações de saúde mental e felicidade? Eu tenho resistência? De onde vem essa resistência? Vem da direção? Vem dos próprios colaboradores? Eu preciso, principalmente, antes de qualquer coisa, mapear esse espaço, mapear esse contexto, né? Entender esse ambiente. E aí eu vou pedir para a Tati, para ela desligar o microfone dela, por favor, para não dar interferência aqui. E aí, gente, podem me perguntar, tá? Vocês podem me tirar dúvidas, vocês podem, né, questionar o que vocês quiserem, a gente para e a gente responde. Depois, um outro papel-chave que eu tenho aqui é o papel da estratégia. Então, nosso papel-chave é diagnóstico, depois é um papel estratégico, ou seja, por meio desses indicadores que eu vou levantar, indicadores diagnósticos, né, que eu preciso apresentar, porque é aí que eu vou ganhar confiança, é aí que eu vou ganhar adesão dos meus gestores, é aí que eu vou ganhar adesão do diretor de uma empresa, né, de um administrador, é aí que eu vou ganhar a confiança dele, é autoridade em relação a dados que eu vou trazer. Eu preciso utilizar para esse diagnóstico ferramentas já validadas, não precisa criar, inventar nada do zero, tem muita coisa pronta na literatura, no mini curso que eu vou dar, né, no dia 24, né, na semana que vem, eu já vou trazer para vocês algumas ferramentas que já estão validadas, já estão incorporadas aí no dia a dia de algumas culturas organizacionais que eu já utilizo, eu vou dividir com vocês, tá? Mas a gente tem que se respaldar em instrumentos validados, em ferramentas fidedignas e em resultados quantificáveis. Beleza? Depois, eu preciso trabalhar de maneira estratégica, ou seja, eu preciso construir planos alinhados a essa cultura, que pode ser mais ou menos favorável a essa ideia, e aos objetivos do negócio. Eu preciso demonstrar que essa estratégia, ela vai ser positiva, ela vai reverter, como eu vou trazer para vocês exemplos de empresas daqui a pouquinho, né, aqui no Brasil, que já estão vendo resultados efetivos, que a gente vai chamar de ROI, que é o retorno sobre o investimento, né? O investimento em saúde mental, o investimento sobre felicidade no trabalho, e como que a gente pode traçar planos de ação que não vão ter tanto impacto para as empresas. Isso é extremamente relevante, extremamente importante, né? É a gente trazer um retorno ali para as empresas em cima daquilo que ela está investindo, principalmente em você como consultor, no seu trabalho, que vai abrir essas mentalidades.
Depois, então, a gente tem o papel diagnóstico, o papel estratégico de construir planos, de construir também política, né, de saúde mental. E depois eu tenho outro papel, que é um papel importantíssimo, que é a formação de lideranças. Você, como consultor, como psicólogo, dentro dessa área, você vai ser fundamental na capacitação de líderes, para que esses líderes possam lidar com pessoas de forma mais saudável. Líderes que consigam ser mais humanos, líderes que consigam ser mais empáticos. Então, esses 3 primeiros pontos, diagnóstico, estratégico e de capacitação de líderes, eles é que vão trazer para você uma maior evidência daquilo que você está fazendo para dentro das empresas e é o que vai te dar mais autoridade para que você possa dar os próximos passos. Que é o quê? Primeiro, implantar práticas, desde as políticas, que eu já falei, né? Desde política de escuta, política de atenção, até programas mais bem estruturados de bem-estar. A NR1 vai dizer que as empresas precisam trazer um plano de ação de até 12 meses. Então, você tem que pensar em estratégia que vai acontecer durante todo o ano, e não são estratégias que você faz, beijo, tchau, obrigada, nada disso. São estratégias que você vai ter que fazer e vai ter que aperfeiçoar essas estratégias, ou seja, elas têm que acontecer a cada ano, porque coisa que você, até capacitação de liderança, se você capacita e deixa, se perde, né? É muito fácil, como eu disse, a gente ligar o piloto automático e ir em busca de resultado, e em busca da lucratividade. É para isso que as empresas existem. Não vamos aqui romantizar que as empresas querem fazer ações de saúde mental, de felicidade, porque elas acham bonito trabalhar com os colaboradores numa perspectiva mais humana, não. Se elas fizerem isso, elas vão estar fazendo, elas vão estar comprando essa ideia, porque elas vão entender e elas vão saber que gente feliz é gente produtiva, que pessoas saudáveis emocionalmente são pessoas que vão trazer resultados, né? Então, a gente tem que implementar essas práticas e, por fim, nós somos aquelas pessoas que vão conseguir trazer e trabalhar com a mensuração desses resultados, quantificar, trazer objetivamente indicadores de engajamento, indicadores de clima, indicadores de saúde, indicadores de produtividade. Ou seja, você pode usar uma metáfora mais visual, como uma caixa de ferramentas, sabe? Você vai poder mostrar para essas empresas que, como consultor, você não entrega a fórmula pronta, mas você vai conseguir entregar a solução personalizada. Personalizada para quem? Para aquele contexto, para aquela realidade, para aquela cultura organizacional. E é óbvio que, para isso, você precisa desenvolver algumas habilidades individuais, habilidades suas como profissional de recursos humanos. Precisa trabalhar a sua comunicação estratégica, você vai precisar trabalhar a sua própria inteligência emocional, porque você vai esbarrar em resistências, principalmente quem está ali a longa data dentro daquela empresa, trabalhando sempre naquele modus operandi, vai precisar mudar a mentalidade, né? E aí, para isso, você precisa ter jogo de cintura. Você precisa saber se comunicar, ser uma boa influenciadora ou um bom influenciador no seu contexto de trabalho, quer seja um líder de transformação de cultura, quer seja um embaixador da felicidade, quer seja um consultor na área de saúde mental e felicidade corporativa, porque eu entendo que aqui a gente está trabalhando com públicos, desde pessoas que já estão trabalhando e querem ser aquela pessoa, aquela luzinha no fim do túnel para mudar uma realidade, ou você que quer seguir na carreira de consultor, ou você que já está na área de recursos humanos e quer trabalhar nessa vertente, né? Então, você precisa ter inteligência emocional, precisa comunicar estrategicamente, você precisa ter uma visão sistêmica e um olhar crítico sobre a cultura, e nesse ponto eu costumo dizer que é muito bom que você seja alguém externo da realidade de trabalho. Como psicólogos, a gente sabe, né, aí concordem comigo ou não, né, mas eu principalmente aqui, e eu acredito que quem fez psicologia sabe muito bem disso, que a gente não atende, né, como clínicos, a gente não atende família, a gente não atende amigos, né, e por que a gente não faz isso? Alguém sabe me dizer? Vamos ver se vocês estão afiados nisso aí, vocês são psicólogos de verdade. Por que não é legal, por que não é recomendável a gente atender alguém que a gente tem muita afinidade, que é um amigo nosso, que é alguém da família? Por quê? Alguém consegue me dizer?
Por que não é aconselhável? Hein, galera? Porque a gente está enviesado, né? Porque a gente acaba se misturando com quem a gente tem muita afinidade. E a gente acaba deixando de ver coisas que são importantes ali no processo terapêutico. Da mesma forma, numa empresa, se você é contratado, né, se você está ali sob as regras daquela empresa, automaticamente você está à mercê daquele contexto. E você perde elementos que são muito importantes para você trabalhar depois. Então, você precisa ter um olhar que se afasta daquele contexto para conseguir ter uma análise mais crítica daquela realidade, daquela cultura, né? E a gente vai entender como nexo causal tudo aquilo que está no contexto de trabalho e promove o adoecimento mental de um colaborador. Então, se uma organização de trabalho é uma organização que privilegia a disputa, se uma organização de trabalho é uma organização que privilegia o estresse, a cobrança por resultados, metas abusivas, relacionamentos interpessoais tóxicos, né, assédio moral, que não preza pela diversidade, se esse ambiente, né, é permeado por essas relações ruins, negativas, realmente você ali vai ter uma certa resistência, uma certa dificuldade de introduzir esses elementos, essa temática, se você não trouxer o quanto aquilo está sendo prejudicial para os resultados daquela empresa. Então, a gente precisa criar e trazer, desenvolver uma capacidade ali de traduzir, né, a ciência psicológica, tudo que já foi construído, em práticas mais acessíveis. Né, mostrar para aquelas pessoas que aquele caminho, ele é um caminho que vai desembocar, provavelmente, não só em queda, como a gente já sabe, tem isso muito evidenciado, mas também numa inadequação em relação a uma política, uma norma que está aí e que tem que ser cumprida a partir de já. E que a gente pode cumprir de maneira para inglês ver, né, simular dados ali e resultados, ou de fato, se a gente quiser mudar aquela realidade. E a gente precisa ter uma postura muito ética, né, e uma habilidade muito grande de negociar com líderes e gestores com uma mentalidade muito mais empreendedora, para quem é dono de empresa, uma mentalidade empreendedora sua, enquanto consultor, porque consultoria também é negócio, né? E aí eu vou trazer para vocês casos aí de algumas empresas que já implementam a política de saúde mental e felicidade corporativa, que são empresas, gente, brasileiras, porque FIB, né, Felicidade Interna Bruta, como eu já tenho dito, é um conceito que vem de um país chamado Butão. A felicidade interna bruta veio, né, dentro desses países, numa perspectiva mais governamental, ou seja, como é que o país pode ter um PIB alto, ou seja, um produto interno bruto alto, em detrimento da saúde mental e da qualidade de vida da sua população. Então, essa ideia, né, de felicidade interna bruta, por que não medir, além do produto interno bruto, por que não medir a felicidade interna bruta? Ou seja, trazer um conceito de felicidade que se estenda para 9 pilares, ou seja, 9 pilares da vida organizacional ou da vida, né, empresarial. Esses 9 pilares têm a ver com o bem-estar psicológico, tem a ver com a saúde, tem a ver com a educação, tem a ver com o uso equilibrado do tempo, equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, tem a ver com a vitalidade das relações, da comunidade ali local, com a diversidade cultural, se isso é de fato valorizado, se isso é respeitado dentro de um determinado contexto, tem a ver com a clareza, a transparência das relações, que a gente vai chamar de boa governança, e tem a ver também com o meio ambiente, como que aquela empresa cuida do meio ambiente, com a diversidade ecológica e com o padrão de vida, que também tem a ver com os benefícios, né, com o salário, tudo aquilo que é ofertado dentro da empresa. Então, felicidade interna bruta não é um conceito isolado, são 9 pilares que a gente, dentro de uma empresa, consegue trazer, né, esses elementos para cá e aplicar, de fato, com dimensões objetivas e originais. Então, a gente tem algumas empresas no Brasil que incorporaram esse conceito de felicidade interna bruta, né? Ou seja, não, vamos trabalhar com isso daí. Por quê? Porque felicidade interna bruta, então, é algo diferente,
no sentido de que até então não se falava sobre isso, até muito pouco tempo atrás, né, se falava em políticas de bem-estar, ESG, mas felicidade no trabalho é algo que não era algo muito, né, palpável para as empresas. E ali a gente entende que, olha, dá para fazer, dá para pegar esses 9 pilares e dá para aplicar aqui. Por que não falar de felicidade também no ambiente de trabalho? Não é nada ideológico. E aí, então, algumas empresas resolveram sair na frente, principalmente depois da pandemia, que as empresas precisaram se reestruturar, porque muita gente trabalhou de home office, depois tiveram uma dificuldade muito grande para voltar com as relações profissionais, né, para voltar sobre o ambiente de trabalho. Então, as empresas começaram a buscar nesses elementos, novas formas estratégicas de investir em iniciativas para promover ambiente mais saudável, ambiente mais produtivo. Então, uma das empresas que criou a diretoria de felicidade desde 2023 foi a Heineken. O grupo Heineken, depois que acabou a pandemia, com as dificuldades que ela foi encontrando, ela resolveu criar, então, uma diretoria de felicidade para cuidar do bem-estar dos funcionários. A iniciativa, então, foi criada ali, dentro da Heineken, baseada em pesquisas sobre felicidade. Então, a gente tem, gente, o Instituto de Feliciência Mundial, a gente tem lá em Harvard, né, lá, o jeito Harvard de ser feliz, pesquisas sobre felicidade. Isso vem da psicologia positiva. Martin Seligman, né, o Csikszentmihalyi, ele vem falar que tem uma perspectiva da psicologia que, ao invés de focar na doença, que ao invés de focar no problema, vai focar nos pontos positivos. Por que não focar em potencializar em cada indivíduo, em cada ser humano, aquilo que ele tem de melhor? Mas, para isso, eu preciso promover dentro do contexto onde ele está inserido, e se a gente for pensar que o contexto de trabalho é um contexto onde a gente passa muito tempo da nossa vida, por que eu não posso promover ali práticas de saúde mental, física e social no dia a dia da minha empresa, no dia a dia da minha companhia, no dia a dia da minha organização? Então, todos esses estudos, todos esses conceitos vão se basear na ciência da felicidade, que tem um braço lá na psicologia positiva, né, que vai trabalhar com iniciativas para transformar conhecimentos dentro do espaço de trabalho e desenvolver lideranças para que essas lideranças consigam aplicar práticas, né, e até vivências mesmo, o dia a dia dessa empresa, a forma de lidar no cotidiano das equipes com essa mentalidade da felicidade. Então, isso é uma realidade para a Heineken desde 2023, é um caminho que transforma ali, ou que veio para transformar tanto as relações de trabalho, mas transformando também os ambientes em ambientes mais positivos, onde as pessoas elas têm segurança psicológica para que elas sejam elas mesmas e para que elas possam usar todo o potencial delas para a realização. Então, criou-se ali uma diretoria de felicidade e dentro dessa diretoria de felicidade foram se incorporando políticas e práticas de saúde mental e felicidade corporativa. Outra empresa, né, que tem um lifestyle, um jeito diferente de ser, mais jovem, né, com uma pegada muito de diversidade, podem dar uma olhada quando vocês saírem por aí, é a Chili Beans. A Chili Beans também, desde 2023, né, vocês percebam, gente, que todas essas iniciativas, elas começaram pós-pandemia. Porque a pandemia gritou para os 4 cantos do mundo que não dava para ser, para as relações de trabalho, para as formas de trabalho, continuarem da mesma forma. Então, a Chili Beans, desde 2023, ela começou a criar um programa de felicidade. Esse programa, no início, era para durar 1 ano ali. Ela pensou, não, vamos fazer 1 ano do programa de felicidade, vamos trazer essa ciência da felicidade aqui para esse ambiente corporativo, vamos trazer roda de conversa, vamos trazer letramento, ou seja, conhecimento sobre esse tema. Porque podem apostar, se vocês falarem disso em qualquer lugar que vocês trabalhem, não é um tema que se fala muito, né? Mas o objetivo é fazer com que cada funcionário, com que cada colaborador entenda de que maneira cada um pode aplicar ferramentas práticas na vida e também no ambiente de trabalho. Isso vai impactar esse lugar. Então, é pensar que tanto a Chili Beans quanto a Heineken, elas decidiram integrar a felicidade no plano estratégico delas. Então, se cria um plano voltado, não é intencional. O que é intencionalidade? É traçar um caminho
para que o resultado seja cada vez mais possível de acontecer. É intencional, não é uma coisa que a gente faz aleatória, é pensado, é planejado, é uma ação conjunta. É o consultor, o líder, a equipe, é o consultor, a empresa, né, e todos os colaboradores. Para quê? Para fortalecer uma cultura de felicidade e garantir, então, que esse ambiente seja um ambiente mais saudável, um ambiente mais com mais engajamento, né, mais acolhedor. E aí a gente passa, então, a medir essa felicidade no trabalho, por meio tanto dessas iniciativas, né, como pesquisas de felicidade. Então, a gente vai criar com respaldo em tudo que já foi construído na ciência da felicidade, com base em tudo, toda a literatura da psicologia positiva, a gente cria, né, um instrumento, uma pesquisa e aplica nos colaboradores para que a gente tenha cada vez mais, né? É importante que tenha engajamento das pessoas na resposta dessas pesquisas e que a gente crie uma metodologia, né, baseada na psicologia positiva, baseada na ciência da felicidade, para levar em conta tanto as emoções e as relações positivas, o engajamento, o senso de propósito, né, de conquista dentro das empresas, a vitalidade, ou seja, a motivação das pessoas ali, e com base nessas pesquisas, as lideranças, então, vão implementando medidas para fortalecer essas relações. Relações o quê? Positivas, num ambiente de trabalho que vai ser cada vez mais colaborativo, cada vez mais humano. Então, gente, ó, tô bem gripada, meu nariz tá bem entupido aqui, viu, gente? Minha voz tá meio rouca, vocês me desculpem, mas a gente vai trazer, ao longo aí das nossas masterclass, uma consciência sobre que emoções positivas são essas, né? Como é que a gente pode trabalhar no modelo da psicologia positiva, como é que a gente pode elencar todos esses pontos de maneira a sermos mais assertivos nessa fala, como é que a gente pode promover, né, conversas individuais com os líderes, para que eles consigam implementar juntos ali ações que impactem diretamente o time. Então, assim, a gente precisa trabalhar com o diagnóstico, com os elementos, com os indicadores, para que a gente se sinta cada vez mais responsável, né, por aquelas transformações, e impactos já são sentidos nessas empresas. Por exemplo, lá na Heineken, eles já conseguiram perceber, com essas pesquisas, que o turnover voluntário, ou seja, quando a pessoa pede demissão, turnover, gente, para quem não sabe, é rotatividade. Ou seja, são as pessoas que entram e saem de uma empresa num determinado período de tempo, né? Lá na Heineken, o turnover caiu de 5% para 0,7%, desde que foi implementada a diretoria da felicidade naquela empresa. Ou seja, já tem um indicador positivo. Você sai de 5% para 0,7%. É 4,3% de queda, né? Por cento de queda na rotatividade de uma empresa. Grande do jeito que é, mais de, 13 mil colaboradores, né? Isso é um resultado significativo. Então, quando você traz um resultado de queda numa rotatividade como essa, por exemplo, você já ganha mais autoridade para você implementar novas práticas. Então, isso são dados da Heineken, né? Mas lá na Chili Beans, por exemplo, eles tiveram redução também de turnover de 31% para 28%. Isso num ano. E um crescimento de 33%, né? Da empresa, em termos de produtividade, de lucratividade. Então, assim, tem resultado positivo. A gente entende que felicidade corporativa, ela não é mais só um conceito. Ela passa, então, a ser um fator estratégico para as empresas. É um fator estratégico para o negócio. Porque as pessoas, elas vão se sentir tão engajadas, o impacto chega a ser tão positivo, que ele passa a ser visível em toda a empresa. Às vezes, a gente não consegue implementar essa política na empresa como um todo, mas a gente consegue, às vezes, começar no setor. A gente consegue trazer resultado num pequeno lugar, né? A gente tem que ver qual que é a abertura que a gente tem que ter. Então, assim, se a gente tem uma grande abertura numa empresa, começa grande. Mas se a gente tem uma pequena abertura, vamos começar pequeno, né? A gente começa ali num setor, vê qual que é, né? Qual o resultado daquilo ali. Então, assim, a gente precisa destacar que a consultoria em saúde mental e felicidade corporativa, ela é estratégica, né? Ela é científica, ela é prática, muito além de ações superficiais.
não é para band-aid, não é para maquiar, né? Quando a gente abre essa caixa preta aí do consultor, a gente percebe, a gente entende que a felicidade corporativa não é sobre um sorriso forçado, não é sobre a síndrome de Poliana, como muitos costumam achar no primeiro momento, né? Não é um negócio ideológico, mas é de que maneira que a gente pode criar um ambiente de trabalho mais sustentável, para sustentar também a vida que você tem para além do trabalho, né? Porque todo mundo aqui, eu entendo que a gente não quer morrer no trabalho, a gente não quer ter aquele trabalho desgastante. A gente quer um ambiente que a gente se sinta bem, que a gente se sinta valorizado, respeitado, né? Então, geralmente, a gente faz um ambiente de trabalho da forma como a gente gostaria que fosse a nossa empresa. Ser consultor é trabalhar com espaços organizacionais como se fossem nossos próprios espaços de trabalho, nossas próprias empresas. E isso não pode ser uma coisa muito no plano das ideias. A gente tem que colocar a mão na massa e fazer acontecer de fato. E a hora é agora, gente, onde tem poucas empresas abertas para isso. Eu trouxe 2 exemplos aqui, da Heineken e da Chili Beans, mas existem outros exemplos de empresas brasileiras que já estão caminhando nessa vertente da felicidade corporativa. E existe um cargo, não tem o CEO, né? O Chief Executive Officer, que é o chefe executivo. Não é um CEO, mas é um CHO. É um chefe da felicidade, é um executivo da felicidade, é um CHO, é um diretor de felicidade corporativa, vamos dizer assim, se a gente puder traduzir para o bom e velho português, né? Então, a gente pode ser, por que não nos transformarmos, se você está aí na sua empresa, em potencializadores da felicidade no ambiente de trabalho, né? Vou tomar uma aguinha aqui. Alguém já tinha ouvido falar disso, gente? Conta para mim aí. Não vale quem já tem participado das lives, viu? Eu estou vendo que tem uma galera aqui que já tem participado das minhas lives anteriores. Quem chegou hoje, de cara, já tinha ouvido falar nessa perspectiva? Giovana, Thalita, não sei, Flávia. Não, eu não conhecia. E o que vocês acham disso? Olha, é uma luz no fim do túnel, vamos falar o português, claro, né? Entender, compreender o conceito, saber aplicar, realmente é a tábua aí de salvação para muitas pessoas que hoje não conseguem se encontrar, na verdade, no trabalho, né? Exatamente. E assim, eu tenho participado de muitos eventos, né, nacionais, internacionais, inclusive agora em outubro vai ter o Congresso Brasileiro de Qualidade de Vida no Trabalho, que acontece em São Paulo, e esses eventos, a gente vê que, principalmente fora do nosso país, tem muitas iniciativas acontecendo. Existe uma realidade, gente, que às vezes está pouco evidente para nós, que é o seguinte, da forma como a gente tem levado o trabalho, isso não se sustenta a longo prazo, né? Com tantas mudanças, tantas tecnologias, tanto IA, e tanto adoecimento, porque isso está mapeado, tem vindo, né? Ministério do Trabalho, Previdência Social, cada vez mais relatórios têm apontado que as pessoas estão adoecendo, né? E não dá para fechar os olhos. Só não vê quem não quer, que a forma como se tem levado as organizações de trabalho não se sustentam a longo prazo. As pessoas não se veem mais da forma como eu costumo dizer, né? Que a minha geração era uma geração que aguentava, eu falo aguentava porque não aguenta mais, não. Depois que a gente tem mais esclarecimento, que a gente vê, a gente não aguenta também, não. Mas a geração mais ali da década de 80 para trás, eu posso dizer com propriedade, que eu vou fazer 45 anos, a nossa geração foi acostumada vai no garantido, tem que ser estável, você tem que ficar ali no seu trabalho, tem que aguentar o rojão, né? Você tem que se submeter, porque trabalho é trabalho. Muito isso. A gente sempre ouviu dos nossos pais, dos nossos avós, que trabalho era um lugar que a gente tinha que aguentar o sofrimento.
E eu já falei isso em outras lives, que o cerne do trabalho é sofrimento, né? A origem da palavra vem do sofrimento, mas isso não precisa ser sofrido. Depois que o trabalho ganhou a centralidade na vida das pessoas, a gente precisa encontrar propósito naquilo que a gente faz, e isso é primordial para a gente ter um trabalho feliz, a gente precisa estar satisfeito, esse trabalho precisa estar bem organizado, né? A gente precisa se reconhecer naquela atividade, se sentir valorizado, respeitado, mas, para além disso, o ambiente precisa ser bom. Né? E as novas gerações não ficam. As empresas estão tendo muita dificuldade em reter a população mais jovem por considerar que elas devam se submeter àquelas antigas formas de se trabalhar. Formas de se trabalhar que envolvem pressão, que envolvem metas abusivas, que envolvem não cuidar dos espaços, que envolvem não cuidar das relações. E a moçada não quer saber, não. Elas entram no trabalho de manhã e vão embora de tarde. Então, isso é uma realidade que muitas empresas já estão vivenciando. E vai se destacar nesse mercado, né, as pessoas que conseguirem chegar primeiro e mostrar a efetividade dessa nova vertente, a efetividade desse novo indicador, que é o FIB, né, a felicidade interna bruta. Então, por que não transformar espaços de trabalho, ambientes de trabalho, em ambientes mais saudáveis, mais felizes e, consequentemente, mais produtivos? Eu gosto de dizer que gente feliz não dá trabalho, gente. Gente feliz não enche o saco, gente feliz não tem problema. Então, se a gente conseguir ampliar esse conceito para várias microexperiências positivas ao longo do dia, não estou dizendo que o lugar vai ser que a gente vai cultivar uma felicidade engessada, que vai chegar, vai captar e pronto, não preciso fazer mais nada, não. É uma conquista diária, mas que envolve boas relações, que envolve segurança psicológica, que envolve boa organização do trabalho, o mapeamento, o gerenciamento desses riscos psicossociais, sim, e de uma maior qualidade de vida, saúde mental e saúde física no ambiente de trabalho. E muitas das ações não envolvem grandes investimentos, apenas reordenação, readequação de campos e possibilidades de trabalho, né, de formas de se trabalhar e de mentalidades, né, de comportamentos que se acreditavam ser eficientes num determinado momento, mas que agora já não tem mais vez no ambiente de trabalho. Então, não tem mais espaço para individualismo, não tem mais espaço para aquele microgerenciamento, não tem mais espaço para competitividade tóxica, né? Não tem mais espaço nos ambientes de trabalho para isso. Mas, para isso, a gente precisa preparar lideranças. Precisamos preparar líderes que sejam líderes também de felicidade corporativa. E eu digo para vocês, na maioria das vezes, um gestor, quando chega num cargo de liderança, ele não foi preparado para ser líder. Ele não foi preparado para lidar com gente. Ele não foi preparado para lidar com pessoas. E, de repente, ele chega muito bem tecnicamente naquele cargo, sabendo muito sobre a sua função. E eu digo porque, né, todas as vezes que eu assumi um cargo de liderança, eu me destaquei pela minha atuação profissional. E, quando cheguei lá, eu tive que lidar com equipes de pessoas, de profissionais, de gente. E lidando com pessoas, você vê que tem ali muita coisa para trabalhar. Desde um feedback mais assertivo, né, que aí vai fazer uma avaliação de desempenho, coloca ali muita crítica, coloca ali, né, só os pontos negativos da pessoa, acha que pode ter uma liderança mais controladora, uma liderança que tem que estar dando ali o caminho para tudo, uma liderança que tem que ficar centralizadora. Então, assim, a gente precisa trabalhar o desenvolvimento de novos líderes, o desenvolvimento de lideranças capazes de lidar com essa diversidade, capazes de lidar com uma postura mais humana, mais ética, mais saudável. Então, a gente começa com a preparação desses líderes, né? Saúde mental tem muito a ver com o tipo de gestor que eu tenho, né? Que tipo de chefe que eu tenho? É um chefe que me potencializa ser melhor do que eu sou a cada dia? Ou é um chefe que me cerceia, que me bloqueia, que eu não posso ser quem eu sou? A minha equipe, né, a equipe que eu trabalho, é uma equipe que eu posso me abrir, que pode ser ali uma equipe que vai me servir de fator protetivo, né, com relação aos riscos que existem nesse ambiente de trabalho, é uma equipe que vai potencializar ainda mais o meu mal-estar aqui dentro. Então, a gente precisa pensar dentro dessas perspectivas. Bom, vamos ganhando, então, essa confiança, né, entre mim e vocês. Então, muito obrigada pela participação, né, por estarem aqui até agora.
Tô vendo que foi uma live com bastante gente. Obrigada, Natália. Obrigada, Bianca, Thalita, Giovana, Flávia, Roberta, Tati. Tem mais gente aqui, ó, que eu não estou conseguindo ler os nomezinhos. Deixa eu ver quem que tá mais aqui, ó. Giovana participou. A Rosimara, obrigada. Amanhã estamos aqui, tá? A gente manda o link um pouquinho antes para vocês, da Masterclass. Muito obrigada pela participação. Tragam dúvidas, me mandem direct. Né? Se eu puder responder durante as nossas Masterclass, eu vou ter todo o prazer em responder para vocês. E que a gente consiga, cada vez mais, criar esse corpo, né, essa comunidade de embaixadores de felicidade aí nos espaços de trabalho. E é isso. Mais uma vez, obrigada pela participação. Amanhã, para quem quiser participar de mais Masterclass, eu vou estar falando um pouco mais para vocês, não sobre esse tema, mas eu não vou lembrar de qual é o tema da live de amanhã, tá? Depois eu mando para vocês lá no grupo, e a gente vai conversando aqui, vai discutindo. Entrem no link aqui, que o link tem todas as informações, o link do minicurso que o Roberto falou para vocês. Lá está explicando tudo para vocês, tá certo? No link aqui do rhcer.com/minicurso, setembro de 2025. Espero vocês, então, na live de amanhã. Muito obrigada. Se quiser mandar pergunta na caixinha do direct lá do Instagram, pode mandar, eu vou estar respondendo para vocês. Também aproveito a Masterclass de amanhã para responder qualquer dúvida, tá? E a gente continua, então. Muito obrigada, excelente noite para vocês. Beijo e a gente se vê. Tchau, tchau.